Top 3 fundos imobiliários de logística. E a medalha de bronze, na minha opinião, o terceiro lugar, vai para o GGRC11. Vamos saber um pouco mais sobre ele. Então, GGRC11, um fundo base 10, a gente vê que a sua cotação hoje está em R$ 9,56, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Seu dividend yield, 12,37%. Galera, dividend yield é como se a gente estivéssemos dirigindo um carro e olhássemos no retrovisor. É só para a gente ter um parâmetro do que ele já pagou no passado. Lembrando, dividend yield não tem nada a ver com presente ou futuro. Pertence ali ao passado do fundo. Um PVP em 0,86, liquidez diária mais de 4,44 milhões e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 0,83%, né? Uma desvalorização muito pequena. Informações sobre o GGRC11, a gente vê aqui segmento logística, industrial e galpões, né? Ele tem esses 3 tipos de segmentos por galpões logísticos, né? Inclusive ele está reformando aí, reduzindo bastante essa exposição em galpão logístico industrial, né? Que é aqueles petroquímico e tal, são inclusive inquilinos ali bem específicos, né? Porque se sai, por exemplo, a Petrobras dele, não que ele tenha, né? Mas só para modo exemplificado. Caso saia a Petrobras dele, não dá para entrar no Mercado Livre, né? Porque são tipologias de galpões diferentes. Então, ele está reduzindo bastante aí esse segmento aí por galpão logístico industrial. Tipo de fundo, fundo de tijolo. A gente vê aqui uma taxa de administração de 1,10% ao ano, uma vacância super baixa, 1,40%. Número de cotistas, aproximadamente 178 mil. O valor patrimonial por cota, R$ 11,18. A gente viu que ele está 9 e pouquinho. E o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. O valor patrimonial do fundo é igual a 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão, quase 2 na verdade. Então, fundo gigantesco também. Distribuição da receita por ativo, a gente vê aqui em questão da porcentagem, né? Ambev tem a maior concentração aí com 14,41%, então quase 15% da receita do GGRC11 vem da Ambev, 14% da Americanas, aí depois é bem diversificado, chegando a patamares de 6%, 5,5%, né? O projetado anual é que essa concentração ela se diminua, a Ambev de 14,41% vá para 13,97%, né? E assim sucessivamente. Tipologia dos galpões logísticos, como eu disse para vocês, eles têm 3 tipos de galpões logísticos. Os logísticos, de fato, 59,30%, os industriais, 21,18%, e os galpões híbridos, 19,51%. A gente pode ver também aqui o ramo de atividades, tem comércio varejista, alimentos e bebidas, máquinas, equipamentos, veículos e peças, químicas e farmácias, químicas e petroquímicas, têxtil, entre outros. Segundo lugar poderia estar muito bem na primeira colocação, e eu vou explicar o porquê. É o fundo BTLG11. Então, falando sobre o próprio BTLG11, a sua cotação está em R$ 98,37, um fundo base 10, um dividend yield dos últimos 12 meses em 9,58%, um PVP de 0,94, mostra que está com desconto de aproximadamente 6%, uma liquidez diária de 6,78 milhões, né? A gente não tem problema em comprar ou vender essa cota, e uma variação positiva de mais 5,84%. Informações sobre o BTLG, a gente vê aqui público-alvo geral, o fundo do segmento de logística, indústria e galpões, né? A gente vê aqui tipo de fundo de tijolo, taxa de administração bem baixa, 0,9% ao ano sobre o valor de mercado, uma vacância em 1%, número de cotistas 393 mil aproximadamente, com um valor patrimonial por cota de R$ 104,21. Seu último rendimento foi de 78 centavos e um valor patrimonial, seu tamanho total, né, se ele vendesse todos os seus galpões, daria um montante de 4,51 bilhões de reais. Então vemos aqui a receita de locação e o valor patrimonial, a carteira
desses índices, né? Por exemplo, o BTLG Louveira equivale a 10% do patrimônio total do fundo, né? E 11% da receita total do fundo vem do BTLG Louveira. A maior concentração, que na minha opinião é muito boa, bem diversificado, são 34 galpões logísticos ao todos, uma duração aí em média dos seus contratos de 5,2 anos. Então, muito boa a diversificação do BTLG11, tanto pela receita de locação, tanto pelo valor patrimonial por galpão logístico. Setor dos inquilinos, a gente vê que 47% grosso aqui é ligado à logística de fato, aí depois bem diversificado, né? 14% A e B, depois tem varejo, papel e celulose, farma, entre outros. Vemos aqui também a tipologia dos seus contratos, né? Ele tem ali típicos e atípicos, a maioria são típicos, com o perfil dos ativos em 95% logística, 4% industrial e 1% varejo. E o primeiro lugar vai para o HGLG11. Eu sei que muitos de vocês, além de aplausos, estão me vaiando, mas no final do vídeo eu vou explicar e dar motivos totalmente plausíveis para minha escolha, né? O que fizeram eu escolher esses 3 fundos imobiliários aí de logística. Lembrando, galera, essa é a minha opinião, tá? Tem gente que já está se perguntando, pô, Felipe, mas o XPLG não tá aqui. Calma, calma que eu vou explicar tudo ao final desse vídeo. Então, falando sobre o HGLG, sua cotação R$ 151,95, um dividend yield dos últimos 12 meses em 8,68%, lembrando que é o menor dos 3 que eu trouxe aqui, né, dos seus concorrentes. Mas por que isso, galera? Tem um motivo, né? Tem uma coisa chamada correlação entre risco e retorno. Quanto maior o retorno, né, mais dividend yield você vai ganhar, mais vai ser arriscado esse fundo imobiliário, ou mais descontado por algum motivo, isso a gente tem que pesquisar. E quanto menor o dividend yield, menos arriscado é esse fundo imobiliário, né? Então, o HGLG, na minha opinião, é o fundo mais seguro em questão do seu segmento, né, o segmento logístico. Por isso, esse dividend yield um pouco abaixo dos demais. Seu PVP 0,93%, aí mostra 7% de desconto, uma liquidez diária de 5,76 milhões e teve uma variação positiva nos últimos 12 meses. Informações sobre o HGLG11, a gente vê aqui segmento logístico, tipo de fundo, fundo de tijolo, taxa de administração bem baixa, 0,60% ao ano, uma vacância também irrisória, 3,50%, número de cotistas, 506 mil aproximadamente, e um valor patrimonial por cota de R$ 162,74. Esse fundo pagou R$ 1,10, seu último rendimento, e o valor patrimonial é de 5,50 bilhões, né? Gigantesco esse fundo imobiliário. Carteira de ativos, a gente vê aqui a porcentagem de cada ativo para juntar tudo e dar o 100% do valor patrimonial e a porcentagem da receita contratada. Maior exposição aqui vem de vinhedo, né, com 9% do valor patrimonial total do fundo e 100% da receita, 9,1% vem também de vinhedo, que é uma muito boa diversificação, galera. Se a gente pega aqui a maior exposição, menos de 10%, né? O resto tudo com 7, 8, 4, 3 e tal. Então é uma exposição muito boa. Alocação por segmento de locatários, a gente vê aqui bastante e-commerce, automotivo, logística. Alocação por inquilino, 13% do Mercado Livre, uma excelente diversificação e um excelente inquilino, né? Não concentra muito ali por inquilino, porém ele tem aqui, na minha opinião, a carteira com os melhores inquilinos de todos os fundos de logísticas, né? Ele e o BTLG, em questão de alocação por inquilino, estão ali muito pau a pau. E basicamente é isso, galera. Esse é meu top 3 de fundos imobiliários de logística. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações de vídeos. Qualquer novidade sobre esses fundos eu trago para vocês. Lembrando que eu tenho análise sobre todos eles, é só vocês
pesquisarem aí no meu canal. E qualquer novidade eu trago aqui. Eu sou Felipe Invest e fui!